Boa noite. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou o levantamento do embargo de armas à ex-Jugoslávia, uma aliança entre democratas e republicanos que vem pôr em causa o poder de veto de Bill Clinton. A aliança dos republicanos e democratas manteve-se. Apesar das indicações de Bill Clinton na Câmara dos Representantes, ignorou os conselhos do presidente e votou a favor do levantamento unilateral do embargo de armas à antiga Jugoslávia. 298 votos contra 128. O presidente continua a afirmar que vai vetar, mas pouco servirá perante a aliança. Antes da votação, Bill Clinton aconselhava a solução política. The Rapid Reaction Force, after all, is showing some strength there. And I would remind you that the only thing that has ever worked in the last 2.5 years is when the Bosnian Serbs thought the United Nations would permit NATO and the Americans who are working with NATO to use air power to stop the aggression so that there would have to be a negotiated settlement. And in the last several days, the last couple of weeks in Gorazde, you know, we've gotten 5 convoys through. There has been no assault on it. And I think that this new strategy will work if we can hammer out a negotiated settlement. Depois do Senado, foi a Câmara dos Representantes. E contra a decisão das instituições norte-americanas estão a Rússia e os países que têm soldados ao serviço das Nações Unidas na Bósnia. O secretário britânico da Defesa, Michael Portillo, esteve em Washington para defender o embargo, mas não conseguiu. O medo de uma guerra fora das fronteiras da Bósnia não convenceu e a Portillo só lhe restou falar em precaução. NATO air power is ready to be used in order to deter an attack on the United Nations safe areas. That has been a development of the policy as it existed in the past. I cannot predict what the developments might be in the future, but that is where we stand today. And I think that anybody would be well advised to heed the warning that we've given about Gorazde, about Bihać, about Tuzla, about Sarajevo. Também Carl Bildt, o mediador da União Europeia, defende uma solução política a par dos raids aéreos da NATO. As Nações Unidas têm agora outras frentes de problemas, é o envolvimento da Croácia e a hipótese do embargo ser ignorado, quer pelos países islâmicos, quer por norte-americanos. Na Flórida, os problemas são outros. Um furacão, o Erin, levou o governador a decretar o estado de emergência. Mas enquanto o mau tempo não chega, os residentes preparam-se para enfrentar os ventos que se espera venham ultrapassar os 130 km/h. A palavra de ordem é prevenção e muitos residentes da Flórida seguiram à letra o conselho das autoridades. Desde janelas seladas até à corrida aos supermercados para abastecimento, pois ninguém sabe que mais surpresas vêm com o Erin, o furacão. Os ventos já são da ordem dos 130 km/h, mas a velocidade ainda pode aumentar. Ao abrigo de qualquer risco, muitos habitantes preferiram fazer as malas e escapar do Erin por uns dias. Os serviços de emergência acompanharam a retirada da população em certas zonas consideradas mais perigosas junto do litoral. Cerca de 600 mil pessoas estão em abrigos provisórios. O governador declarou o estado de emergência na Flórida e as equipas de socorro aguardam as chamadas. Ainda todos se lembram da passagem destruidora do furacão Andrews. Foi há 3 anos e provocou 35 mortos e 250 mil desalojados. O Algarve triplicou hoje a sua população. Cerca de 700 mil turistas e visitantes procuram este mês o sol e as praias do sul do país. Confirmam-se assim as previsões que apontavam este ano como um dos melhores das últimas 2 décadas para o turismo algarvio. O Algarve atingiu hoje o ponto mais alto da sua procura turística. A população flutuante entre turistas e visitantes atinge neste mês as 700 mil pessoas, ou seja, o dobro da população residente. Mais de 1 milhão de pessoas no Algarve em agosto, uma consequência deste ano ser, como se esperava, um dos melhores dos últimos 20 em termos turísticos para a região. A grande maioria dos portugueses que procuram as praias algarvias tem especial preferência por Vila Moura, Quarteira, Armação de Pera, Monte Gordo e Praia da Rocha. As classes alta e média alta instalam-se por seu turno na Quinta do Lago e em Valde Lobo. Apenas 4% dos turistas nacionais se alojam em estabelecimentos hoteleiros. Os portugueses passam as suas férias no Algarve de uma forma geral, em casa própria ou alugada. Não deixam assim muito dinheiro nas unidades de alojamento, fundamentalmente ocupadas por estrangeiros, mas são considerados clientes importantes no turismo de habitação.
Das cerca de 300 mil camas existentes inseridas no que normalmente se chama a segunda residência, 90% são de portugueses. A praia e o sol são indiscutivelmente a motivação principal dos turistas do Algarve, mas segundo responsáveis pelo setor, a animação, especialmente em bares e discotecas, é uma das áreas em que os cidadãos nacionais marcam uma forte presença e constitui também uma importante fonte de receitas para a atividade turística da região. E é precisamente num Algarve a rebentar pelas costuras que surgem problemas com a água. A que sai das torneiras está imprópria para consumo porque tem excesso de nitratos. A Câmara de Faro já emitiu um comunicado a chamar a atenção para a falta de qualidade da água na rede pública. Água com excesso de nitratos e imprópria para consumo. É assim em algumas zonas de Faro há já vários dias. O alerta partiu da própria Câmara Municipal e da Delegação de Saúde. O problema começa todo nas captações públicas de água, situadas em zonas de reserva agrícola. A utilização excessiva de fertilizantes contaminou os lençóis freáticos da Campina de Faro e levou já ao encerramento de um dos furos camarários. A população queixa-se de sintomas estranhos no corpo e confessa-se mal informada. Tenho ouvido falar, mas não estava esclarecida a esse respeito. E então, como é que tem feito? Tenho bebido realmente água porque não gosto de outra, mas tenho-me sentido um bocado mal. Mal como? Opa, boca amarga, sem vontade de comer, instável, bastante instável. Só cozinho. Para beber não bebo daquela água. Tomar banho fico cheio de comichão às vezes no corpo. Tenho um problema de alergia, então ponho só daquela água, para beber não bebo. Sou obrigado a comprar água fora, em garrafões e etc, para manter a minha clientela, não é que vem aqui diariamente, dia a dia, não é? E é grande o prejuízo? E bastante, bastante. Nada está provado cientificamente, mas há probabilidades de o consumo de nitratos provocar a longo prazo problemas cancerígenos. É fundamental evitar a ingestão de água sob qualquer forma. Evitar beber a água e eventualmente utilizar na confecção da sopa, mas que o resto das atividades, tal como tomar banho, lavar os alimentos, utilizar na higiene pessoal ou da casa, não tem qualquer problema. A situação já não é nova. No concelho de Faro, há 3 anos, registou-se a mesma contaminação dos aquíferos. Mas só para o ano é que a Câmara vai finalmente deixar de ter furos artesianos nesta perigosa zona agrícola. Estão a ser feitos neste momento 3 furos fora da atual zona de reserva agrícola, precisamente para os anos de 96 e 97. Isto porque em finais de 97, princípios de 98, contamos que a cidade de Faro esteja servida pela água vinda do projeto Sotavento Algarvio. Para já, a população atingida vai ter que se contentar com a distribuição de água em autotanques que a Câmara vai iniciar amanhã. Uma altura bastante complicada, já que o Algarve tem neste momento o dobro da população. E mais a norte, o problema repete-se. No Ribatejo há 2 aldeias onde a água está também imprópria para consumo por causa do excesso de nitratos. Uma situação que já dura há 2 meses. Há 2 meses que as pessoas da aldeia do Pombalinho, em Santarém, não matam a sede com a água da rede. As torneiras só se abrem para regar as hortas. A água não serve para beber porque tem nitratos a mais, uma contaminação dos adubos usados na agricultura. Eu sinto muito a diferença das águas, não é? Porque eu comprava água já engarrafada porque eu não podia estar a beber água da rede. Sente sabor ou sente diferença? Sinto diferença e acho que na bebendo assim aquela água, os meus rins acho que trabalham mal. A água sabe mal ou tem algo? Sim, é mais salobra, sim, eu acho que sim. No mês passado, a água registava um nível de nitratos 6 vezes acima do normal e, por isso, as pessoas foram aconselhadas a fechar as torneiras. Veio cá o delegado aqui, o senhor aqui, o doutor de Santarém, alertou-nos porque, quer dizer, agora como andam a regar, os adubos, o nitrato, que estão a pôr ao de cima da escultura, das plantas, não é? Quer dizer, que filtra-se e depois aí é que está a fazer-nos mal. A água do Pombalinho é a mesma da vizinha aldeia da Azinhaga e vem deste depósito. O furo está a cerca de 30 metros de profundidade e por isso a água foi contaminada pelos pesticidas. A Câmara de Santarém minimiza o problema e diz que está a estudar com a Câmara da Golgã a construção de um furo mais profundo. Não dar demasiada importância à gravidade da situação. A análise da água do Pombalinho tem revelado análises bacteriológicas impecáveis. Ao nível dos parâmetros químicos tem revelado boa qualidade em todos, com exceção dos nitratos,
tem dado um valor levemente superior ao valor máximo admissível. No Pombalinho, a água para beber chega agora todos os dias nos autotanques dos bombeiros de Pernes e da Golgã, o que em dias de incêndios não tem hora certa. O excesso de nitratos na água provoca deficiências no transporte de oxigênio no sangue. Um problema especialmente grave em crianças de tenra idade. Mas, segundo a Direção-Geral de Saúde, não há para já indicações de que esta contaminação da água provoque também o cancro. A Organização Mundial de Saúde, nomeadamente nos últimos trabalhos que nós temos estado a receber na Direção-Geral de Saúde, diz que esta hipótese é uma hipótese a afastar, embora ainda não esteja provado que efetivamente não seja possível. Mas, na verdade, não há nada que neste momento possa incriminar como cancerígena esta água. Portanto, o resto é o problema da hemoglobina. O que é que... A hemoglobina, a alteração que eu falei, é uma doença que pode dar, como eu disse, dá alterações na hemoglobina e, portanto, as pessoas poderão, ou as crianças, aparecer com o que muitas vezes chama doença azul, azuladas, portanto, as crianças ficam um pouco azuladas, pálidas, sobre o azulado, cianosadas. Provoca anemia, é isso? Pode provocar uma anemia, é um tipo realmente de uma alteração. Há uma dificuldade de fixação do oxigênio, isto em termos mais técnicos, podemos dizer, na hemoglobina que faz o transporte de oxigênio através. Portanto, não havendo essa fixação, a pessoa fica o que podemos dizer arroxeada, não é? Ou azulada. As pessoas têm que continuar a beber água, como ali se disse, mas devem procurar fontes alternativas. Não há dúvida que, sob o ponto de vista técnico, não é fácil, a curto prazo, as câmaras municipais virem a resolver estes problemas. A solução mais fácil é fazer furos em zonas que estejam fora das zonas agrícolas e, portanto, não estejam sujeitas àqueles problemas que se falaram de adubos e de pesticidas e outros. Com a pré-campanha eleitoral em fase de descanso, os socialistas afinam estratégias para a rentrée política. Em Lisboa, no encontro das distritais do partido, ficou já agendado o regresso em força num comício no próximo dia 19, em Faro. Depois das férias, regresso socialista às atividades políticas, dia 19 em Faro. Um comício-festa a assinalar o arranque da campanha eleitoral, no mesmo dia em que também em Faro o PSD realiza a tradicional festa do Pontal. No dia 19 do mês de agosto, vamos ter uma grande iniciativa no Algarve, em Faro, e a partir daí vamos ter uma outra iniciativa a seguir dedicada aos imigrantes no distrito de Viana do Castelo e depois muitas mais iniciativas por todo o país. E mais não quis dizer Jorge Coelho, sem entrar em pormenores do que vai ser a campanha socialista. Ficaram apenas a saber os jornalistas que será uma campanha determinada. Vai ser uma campanha forte, vai ser uma campanha determinada. Estamos confiantes porque chegamos a uma altura destas à frente em todas as sondagens publicadas em todos os órgãos de comunicação social e isso é uma nota positiva que queremos aqui realçar. E, portanto, estamos determinadíssimos em levar este nosso projeto de esperança, este nosso projeto numa vida melhor para os portugueses para a frente. A Igreja Universal do Reino de Deus comprou o Coliseu do Porto. A Câmara e a Secretaria de Estado da Cultura dizem que vão fazer tudo para impedir que a sala de espetáculos seja transformada em templo religioso. Já não se trata de suspeita ou processo de intenção. O Coliseu foi mesmo vendido. O comunicado divulgado pelo Grupo Aliança, o AP, ao início da tarde, não deixa margem para dúvidas. Diz a nota que a empresa artística proprietária do conjunto imobiliário onde se integra o Coliseu do Porto foi adquirida pela Igreja Universal do Reino de Deus. A transação é explicada pela necessidade de viabilizar a estrutura e, no contrato, obriga-se o novo proprietário a assegurar o uso do espaço para atividades culturais a surgir. Fernando Gomes, que hoje partiu otimista para o Brasil, acabou por ser ultrapassado pelos acontecimentos. O presidente da Câmara dizia esta manhã à RTP que tudo não passava de manobra. Esta é mais uma tentativa para procurar amortecer a reação na opinião pública. E a Companhia de Seguros de Garantia pode ter a certeza absoluta que a cidade do Porto não vai baixar os braços e que, por muito bom que seja um negócio para ela a curto prazo, será provavelmente um negócio muito mau a longo prazo. Nós não vamos consentir, de ânimo leve, que a melhor casa de espetáculos do norte do país, e sobretudo com a história que ela tem, possa ser transacionada como se tratasse de mercadoria à venda num mercado qualquer. Não vamos consentir. E ainda a venda não passava de hipótese, já a Igreja Universal anunciava para sábado um encontro-festa com uma inauguração de mais uma porta aberta pela comunidade no Porto.
Fernando Gomes sabia do encontro e desde logo mostrou-se disposto a ir até às últimas consequências. Nós vamos ver que tipo de festa é. Se for um espetáculo, nós não podemos impedir que esse espetáculo aconteça. O uso do Coliseu para fins diferentes de casa de espetáculo aberta ao público é imediatamente proibida, seja por parte da Direção de Espetáculos, que já nos telefonou dizendo que está solidária com a Câmara, seja por parte da própria Câmara Municipal, que não consente a mudança de uso. Coliseu vendido, vamos a ver agora como pode Câmara do Porto e Direção-Geral de Espetáculos de facto inverter a situação. Uma compra que vem enriquecer ainda mais o já rico património da Igreja Universal do Reino de Deus. Esta organização confessional no nosso país desde 1990 tem já um espólio avaliado em muitos milhões de contos, grandes salas de cinema espalhadas pelo país e até estações de rádio. A Igreja Universal do Reino de Deus chegou a Portugal em 1990. Chegou e venceu. A mensagem chega por todos os meios, às casas dos fiéis e dos outros portugueses. Ouvem-se nas rádios, vêem-se nas televisões, leem-se na imprensa. No Brasil, de onde vem a Igreja Universal, são acusados de obter fundos ilicitamente, inclusivamente à custa de dinheiros da droga. E o chefe da Igreja, Edir Macedo, foi mesmo acusado de extorsão fraudulenta, formação de quadrilha e fuga ao fisco. Foi nessa altura que a Igreja se instalou em Portugal, onde não há acusações de natureza criminosa, mas há suspeitas sobre os milhões, muitos milhões, que envolve. A Igreja Universal começou por ter um salão em Benfica, em Lisboa, e a divulgar relatos de curas milagrosas na antiga revista Maria. Hoje tem dezenas de lugares de culto no país. Baseada em técnicas americanas de marketing, a Igreja Universal alugou primeiro tempo de antena à rádio comercial. Depois comprou 3 rádios locais que estavam em situação difícil, a Rádio Sintra, a Miramar e a Placar, que cobriam o Porto e Lisboa. Os negócios eram feitos de maneira engenhosa para rodear a lei. O cantor Roberto Leal foi um dos intermediários na compra de uma delas. Em Lisboa compraram os cinemas São João, Alvalade e o Império. O Império teria custado 2 milhões de contos, mas há quem fale em muito mais. E quem se questione sobre se o dinheiro dos fiéis dava para tudo isto. A Igreja promete curas, os fiéis falam em milagres. Nas suas sessões geram situações de histeria como esta em que o diabo é esconjurado. A Igreja promete o fim dos males e do sofrimento e a prosperidade. Em troca, pede fé e generosidade. Dinheiro em troca de orações. Oferta especial, seja 1000 pontos, ou 500, ou 100. Então você vai trazendo devagar, traga o seu sacrifício aqui na frente agora, a sua oferta especial para ajudar na obra de Deus, a sua oferta de sacrifício, e você vai colocar na sacola, em cheque ou em dinheiro. Coloca a mão no seu coração. Vou fazer uma oração com você. O dízimo, a dádiva de 10% do rendimento de cada um, é praticado na Igreja Universal do Reino de Deus. As despesas, os encargos da Igreja com os inúmeros locais de culto, o pagamento aos seus muitos funcionários custam milhões. E cada vez mais a Igreja soma adeptos e, portanto, mais contribuintes. Lisboa vai ficar mais perto do Montijo. O novo barco da Transtejo chegou hoje ao Rio para entrar ao serviço daqui a um mês. É o primeiro de uma frota de 4 catamarãs que vão fazer a travessia em metade do tempo dos tradicionais cacilheiros. Os velhos cacilheiros em festa à beira da Reforma, o acolhimento ao rotejo do novo catamarã, que a partir de setembro vai levar todos os dias quase 500 passageiros sentados de Lisboa ao Montijo e volta em apenas meia hora. O Algés custou mais de 600 mil contos, foi construído na Grã-Bretanha e consegue chegar aos 40 km